Gente, olha só, o governo Lula não assinou uma declaração contra a Nicarágua, hein? Lá na ONU. O documento foi assinado por mais de 50 países e ele condena o ditador Daniel Ortega por crimes contra a humanidade. O grupo de países pede à comunidade internacional algumas sanções contra instituições e pessoas ligadas à ditadura. O documento diz assim, abre aspas, os supostos abusos não são um fenômeno isolado. Trata-se do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático, fecha aspas. Para quem eu faço essa primeira pergunta, meu querido Felipe Campos? Eu tô com uma ideia aqui, mas eu acho que você teria que ir na Maíra. Você acha? Eu sigo a sua intuição. Minha querida Maiara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero entender a coerência do discurso. Como é que é você dizer no Brasil que defende democracia e quando você sai dela, você se alia à ditadura? Difícil de entender mesmo, né? Muito difícil, muito difícil. O relatório da ONU comparou o regime de Ortega ao nazismo lá na Alemanha, a partir para fundamentar, né, a assinatura dessa declaração que o Brasil ficou de fora. Só para a gente ter uma noção aí das grandes violações de direitos humanos que têm acontecido na Nicarágua, né? Então, o relatório da ONU aponta aí crimes contra a humanidade, com tortura, com privação de nacionalidade arbitrária, com execuções extrajudiciais. Então, é muito grave, né, que o Brasil fique de fora da assinatura dessa declaração aí, que contou com a participação de tantos países. Agora, por que você acha que a esquerda ela não assume um discurso um pouco mais contrário em relação a essas ditaduras? Por que você acha, cá entre nós aqui, por que passa um pano para a ditadura? Olha, Paulo, eu também... Tô te botando numa situação tensa. Eu também me pergunto, sabe? Porque eu concordo com assim, essa... Você está chegando agora aqui no programa, para as pessoas conhecerem, obviamente quem já conhece o seu trabalho sabe que você tem uma inclinação muito mais à esquerda, você é progressista e tal. Mas eu acho que a gente precisa fazer um debate aqui, tanto no âmbito da esquerda, tanto no âmbito da direita, do seguinte, tem limites o negócio, entendeu? Tem limites o negócio. Então não é porque você é de esquerda que você tem que passar pano para quem é da Nicarágua, o ditador da Nicarágua, entendeu? Eu acho, pelo menos. Eu acho que o debate ele ficou muito pobre porque a gente ficou muito focado só na questão da torcida. Então, se, por exemplo, se vai falar mal aqui do meu, como o Alexandre Borges bem disse no início, se vai falar mal aqui do meu político de estimação... Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. E não pode, pô. Ou você defende democracia ou você não defende. As duas coisas, elas são incompatíveis. Eu concordo. E isso Como é que é pra você que é de esquerda? Você é uma mulher de esquerda vendo isso? Eu acho muito difícil, né? Porque aí eu nunca observei essa questão de esquerda e direita como defesa de time, defesa de político de estimação, sabe? Para mim, a defesa de uma ideologia está muito mais ligada a necessidades reais da população. Então, já no meu trabalho, eu tento materializar aquilo que eu chamo de posição ideológica, de posição política, com ações práticas que impactem na vida das pessoas. E eu acho muito prejudicial que quem esteja mais à esquerda passe pano para esse tipo de coisa, né? Se a gente defende a democracia, a gente deve defender a democracia até o último fio de cabelo. A gente não pode fechar os olhos para arbitrariedades e, enfim, autoritarismo, né? Agora, qual que é o interesse do Lula nessa relação? Tem uma questão histórica de parte da esquerda brasileira que tem uma origem, como o Eduardo Jorge gosta de dizer, que não aceitou o batismo da democracia. Então, são raízes da esquerda brasileira, de uma esquerda velha, de uma esquerda que tem uma ideia ainda pré-queda do Muro de Berlim, que tem ideais de um socialismo que não existe mais de verdade, como o ideal a ser levado a sério em qualquer parte do mundo civilizado, que vira, no fim das contas, uma espécie de saudosismo de uma parcela da esquerda e que acaba mostrando, no fim das contas, a falta de compromisso concreto com a democracia, o que prejudica muito o discurso eleitoral do Lula, por exemplo, de se colocar como defensor da democracia, quando a gente sabe que ele paga pedágio para os autoritários da esquerda o tempo todo. Gabriel Boric, presidente do Chile, fez uma fala muito boa recentemente, ele que é um líder de esquerda, falando sobre o duplo padrão moral na esquerda latino-americana. Isso se aplica em muito ao PT e a boa parte da esquerda brasileira, que é
Quando o problema está no outro time, a gente bate. Quando é do nosso time, a gente passa pano. Agora, isso tem uma postura simétrica da outra parte, né? Tem muita gente que bate em ditaduras de esquerda e passa pano em ditaduras de direita. Nem uma coisa nem outra são... Muito bem.